A Terra é um mundo moldado por superespécies como nunca se viu antes. Desde as menores larvas escavadoras, que cavam túneis invisíveis sob o solo, até titãs imponentes que detêm um poder reservado apenas aos deuses. Esses seres habitam o planeta junto com a humanidade em um mundo natural em constante transformação. À medida que esse universo se expandiu, fomos atraídos cada vez mais para regiões inexploradas, ecossistemas esquecidos e as vastas profundezas da Terra Oca em si. A cada nova descoberta surgem criaturas que desafiam a compreensão da humanidade sobre a natureza, domínio e sobrevivência. E agora, com a chegada de Monarch, Legado dos Monstros. Segunda temporada, esse mundo está prestes a se tornar ainda maior e muito mais perigoso. E após a ascensão de Godzilla, a humanidade tem lutado para evoluir e seu impacto deixou marcas profundas no tecido do mundo. Então vamos explorar o impacto ainda maior dessas feras titânicas. Quais monstros conhecidos podem voltar aos holofotes? Que formas de vida ainda estão ocultas, aguardando serem descobertas? Hoje, começamos a responder essas perguntas enquanto fazemos uma análise completa de todos os monstros que aparecem no episódio 3 da segunda temporada. Vamos analisar sua biologia, dieta, comportamentos e o papel que exercem nesse frágil ecossistema de monstros. Hoje temos um episódio extra classificado, então vamos começar. Lembre-se de se inscrever para ficar por dentro de todos os monstros recém-revelados a cada semana, aqui mesmo na Dangerville. Até agora, vimos criaturas únicas do Axis Mundi, como o Javali de Espinhos ou o Dragão de Ferro. E até mesmo na Ilha da Caveira, vimos feras horripilantes como a criatura conhecida como Rato Cipó e o Abutre Elétrico Psycho. Mas possivelmente o maior de todos é o Titã X, é o grandioso Del Mar, o grande deus do mar. E graças aos habitantes da vila que adoram essa criatura, agora temos seu nome verdadeiro, Kaikai Velu, nomeado em homenagem à deusa do oceano do folclore de Chiloé, capaz de elevar o nível do mar para destruir e alterar a terra. No Monsterverse, esse nome parece estranhamente apropriado. Esse titã foi despertado nas profundezas do Axis Mundi antes de mergulhar pelo vórtice vil, emergindo no mundo da superfície como parte do que parece ser uma jornada migratória natural. Para onde essa jornada leva, ainda não está claro. A cada novo episódio, o mistério em torno desse titã só aumenta. Já é considerado uma das adições mais intrigantes que o Monsterverse já viu. O que torna Kaikai particularmente fascinante é que ele não segue os padrões habituais que vimos com muitos titãs. Criaturas como Ghidorah ou Skarking se comportam como forças de destruição, sendo agressivas, territoriais e abertamente hostis. Kaikai parece diferente. No começo da temporada, houve sinais de hostilidade. Ele matou o líder da Monarch e enfrentou embarcações da Monarch que se aproximavam, aparentemente prestes a chegar à terra firme. Mas o episódio 3 revela outro lado do animal após o clímax dramático do episódio 2. Quando o titã emergiu do oceano, enxames de escaravelhos começaram a se reunir ao seu redor. Keiko e Lee, presumindo que um ataque era iminente, atacaram um dos crustáceos. A reação é imediata. Kaikai Velu reage violentamente, destruindo uma das cabanas ao longo da margem. Seu corpo bioluminescente pisca em um tom rosa vívido, uma demonstração de alerta, brilhante e agressiva. Por um momento, parece que o titã está se preparando para revidar. Mas então, os escaravelhos chegam, o brilho rosa desaparece, voltando a um azul oceânico profundo. E o que se segue é algo raramente observado entre titãs na natureza, um vislumbre de algo quase gentil. A criatura deixa os escaravelhos subirem e se agarrarem à sua pele, como se buscassem proteção. Se esses escaravelhos são realmente sua prole ou algum tipo de seguidor simbiótico, ainda é incerto, mas a conexão é inegável. A agressividade anterior do titã desaparece completamente, sendo substituída por um foco calmo, quase protetor. Assim que o enxame se reúne em segurança ao seu redor, Kaikai retoma sua jornada, deslizando silenciosamente de volta para o mar. Isso posiciona o Titã X como um titã singularmente simpático. Pela primeira vez, vimos um titã agir menos como uma força destrutiva e mais como um animal vivo, protegendo algo sob seus cuidados. E isso complica as coisas daqui para frente. Porque, eventualmente, a Monarch espera que esse titã colida com duas das criaturas mais poderosas da Terra, Kong e Godzilla. Se esse confronto acontecer, a pergunta se torna inevitável. Kaikai Velu está destinado a morrer em uma batalha que nunca quis? Ou será que os alfas vão reconhecer algo diferente nesse titã? Por enquanto, a resposta permanece incerta.
Mais tarde no episódio, vemos a Monarch emitir um alerta de emergência sobre a presença de Kai-Kai. A reação é imediata. Um bar cheio de civis de repente esvazia enquanto as pessoas correm para casa. O medo em torno dos titãs ainda é muito real, e esse medo remonta a um único momento na história moderna, o Dia G. A reação violenta da humanidade ao surgimento dos titãs é uma resposta natural aos eventos de 2014. Neste episódio, vemos Kate ainda lutando com culpa e auto-ódio. Visões de Godzilla passam pela sua mente. E o pensamento de perder as crianças e falhar de novo a leva a quase tirar a própria vida. E como vemos documentado no episódio, não é só ela. Centenas morreram naquela ponte e muitos outros devem sentir a mesma dor. O ressurgimento de Godzilla certamente desencadeará uma reação em cadeia que resultará nos eventos dos próximos filmes. Seja com a construção do Argo, do Mechagodzilla ou de mais abrigos para titãs, está claro que a humanidade vai aprimorar sua preparação após a chegada do Rei dos Monstros. Ao entrar na instalação restrita da Apex, descobrimos algo particularmente interessante em seus arquivos. Informações sobre vários indivíduos de interesse e um certo titã alfa com uma conexão única com Godzilla. Quando May acessa os registros de rastreamento da Apex, vemos brevemente vários arquivos confidenciais. Castelo Bravo, James Conrad, o capitão que liderou a expedição original à Ilha da Caveira, Posto Avançado 32, o local congelado de descanso de Ghidorah e, finalmente, Titanos Mozura. De acordo com o arquivo, Mozura foi avistada na cidade de Nova York em 16 de abril de 2001. E se essa informação for precisa, muda tudo o que pensávamos saber sobre a Rainha dos Monstros. Até agora, o ciclo de vida de Mozura parecia relativamente claro. Um indivíduo repousa em um casulo nas selvas da província de Yunnan, na China. Outro permanece adormecido em algum lugar dentro da Terra Oca, aguardando a chegada de Jia. Então, o que Mozura estaria fazendo em Nova York e como um titã desse tamanho poderia passar por uma das maiores cidades do mundo sem ser visto? O episódio 3 realmente sugere que pode haver outra Mozura em algum lugar. Nós sabemos que existem outros ovos no mundo, então talvez vejamos a Mozura em uma futura série da Monarch, ou talvez até em Supernova. Mas por que Nova York e por que 2001? Isso cria uma sensação persistente de que algo antigo pode ter estado se movendo ao fundo da própria história dela, despercebido, mas quando ela vai aparecer de novo? Isso ainda precisa ser descoberto, mas sem dúvida é um dos desenvolvimentos mais interessantes deste episódio. Agora, olhando ainda mais de perto os arquivos Apex, vemos outra pasta muito interessante chamada Monarca Vermelho, datada de 10 de setembro de 1984. Isso pode ter grandes implicações para o futuro da série, pois foi anunciado que Wyatt Russell retornará em um novo spin-off do Monsterverse ambientado na Guerra Fria. A série de suspense seguirá Lee Shaw em uma missão secreta atrás da cortina de ferro, para evitar que os soviéticos liberem um novo titã perigoso que poderia fazê-los ganhar a Guerra Fria. O que torna o nome Monarca Vermelho ainda mais interessante, porque a Rússia está intrinsecamente ligada à cor vermelha, já que é a cor internacional do socialismo e da Revolução Comunista. Após a Revolução de 1917, os bolcheviques usaram a cor para distinguir suas forças, o Exército Vermelho, do Exército Branco anticomunista. Então, a implicação aqui é óbvia. Monarca Vermelho poderia ser um equivalente soviético ao próprio Monarca. Uma organização que estuda os titãs, mas com um objetivo bem diferente. Em vez de observar e proteger a ordem natural, eles podem estar tentando transformá-la em arma numa tentativa de vencer a Guerra Fria. E se esse for o caso, a próxima pergunta se torna inevitável. Qual titã eles estavam tentando controlar? Bem, os rumores atuais apontam para o surgimento de Tiamat no universo dos quadrinhos dos Titãs, Monsterverse, Declassified. Foi revelado que Tiamat destruiu um submarino russo durante a Guerra Fria. Esse vínculo pode nos indicar que Tiamat foi liberada pelos russos para ser usada como uma arma, algo que saiu completamente do controle. No entanto, a verdade permanece oculta. Pode ser outro titã ainda não descoberto. Essa é a beleza do Monsterverse. Novas criaturas surgem das profundezas para desafiar tudo o que pensávamos saber sobre esse mundo estranho.
Isso conclui o levantamento de hoje sobre as criaturas encontradas no episódio 3 de Monarch, Legado dos Monstros, incluindo o que pode aparecer mais tarde na temporada e até além. O Monsterverse continua crescendo exponencialmente e estamos sendo apresentados a novos titãs impressionantes que ainda desafiam tudo o que pensamos saber sobre esses monstros. Cada organismo contribui para o equilíbrio do ecossistema do Monsterverse. Descobrindo mais segredos ocultos e verdades enterradas, como a Monarca Vermelha ou uma possível conspiração com a Mothra, fica claro que o mundo está prestes a mudar. Isso ainda é só a ponta do iceberg do que Monarca, Legado dos Monstros, tem a oferecer aos fãs. Mais portais, mais ecossistemas e muito mais. Os monstros estão chegando conforme a segunda temporada se desenrola. E nós vamos analisar cada um deles episódio por episódio. Não esqueça de se inscrever, ativar notificações para não perder novidades de Monarca e comentar qual o seu monstro favorito. Eu fui Alistair e nos vemos, moradores, no próximo episódio.